Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é função quadrática, tá? Então fiquem atentos porque é um tipo de função que é bastante utilizado, extremamente importante, tá? Bom gente, uma função f de domínio real e contradomínio real, cuja lei de formação é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a restrição de que o a seja diferente de zero, é chamada de função quadrática, tá? Então, domínio, conjunto dos números reais, contradomínio também, e a lei de formação tem sempre esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que esse a tem que ser diferente de zero. Então, funções com essas características são chamadas funções quadráticas, ou, se você preferir, função polinomial do segundo grau. Afinal de contas, essa lei de formação é um polinômio de grau 2. Tá? Então, qualquer função com esse estilo é chamada função quadrática. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 é uma função quadrática. Qual o valor do a? É o número que acompanha o x ao quadrado, então o a é 1. O b é menos 5, o c é 6, então é uma função quadrática. G de x igual a 2x ao quadrado menos 18, é uma função quadrática. O a vale 2, o b vale 0, o c vale menos 18. Função h de x, x ao quadrado, é uma função quadrática. O a é 1, o b é 0 e o c também é 0. Tá? Lembrando que b e c podem ser quaisquer valores, inclusive o zero. E o a também pode ser qualquer número real, só não pode ser zero. Tá? E aquelas coisas que a gente já comentou sobre funções, claro que continuam valendo aqui, né? Por exemplo, se eu pedir para você calcular f de 2, você obviamente vai pegar a lei de formação da função f e trocar o x por 2. Então, nós temos 2 ao quadrado, estou usando essa função, tá? Menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2 é 10, 4 menos 10 dá menos 6, mais 6 dá 0. Ou seja, a imagem do 2 pela função f é o 0. Essas coisas nunca mudam, tá? Independente do tipo de função, essas coisas sempre continuam valendo. Outro detalhe, nós já estudamos um tipo de função conhecida como função afim, cujo gráfico é uma reta. E agora, no caso da função quadrática, o gráfico é representado por uma parábola, que pode ser assim ou assim. Tá? Para quem está lembrado de função afim, cujo gráfico é uma reta, como eu já comentei, deve estar lembrado que a reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo do valor do a. Aqui é mais ou menos nesse sentido. O a é quem vai definir se a parábola é assim ou assim. Nesse caso, nós dizemos que a parábola é côncava para cima. E nesse caso, nós falamos que ela é côncava para baixo. Como eu disse, quem determina isso é o valor do a. Se esse a for um número positivo, né, ou seja, maior que zero, a parábola é côncava para cima. E se o a for negativo, ou seja, menor do que zero, a parábola é côncava para baixo. Tá? Agora a pergunta que vocês podem estar se fazendo aí: como construir o gráfico dessa função? Veja só, por enquanto, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou construir o gráfico da função h, que, como eu disse, é a função quadrática mais simples, tá? Só para mostrar para vocês um detalhe. Então, digamos que eu queira construir o gráfico da função h de x igual a x ao quadrado. Por enquanto, a gente vai tentar construir utilizando pontos aleatórios. Você escolhe valores de x e acha os valores de y, né? As respectivas imagens. Por exemplo, eu vou escolher x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quanto mais pontos você escolher, melhor. Eu estou escolhendo pontos próximos da origem, tá? E aí eu vou fazer as contas. Troco x por menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4.
menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado dá 4. E aí eu tenho 5 pares ordenados, né? Aqui eu tenho o par menos 2 e 4. Aqui eu tenho o par menos 1 e 1. 0, 0. 1 e 1. 2 e 4. E aí, como em qualquer função, você vai colocar esses pares no plano cartesiano. Tá? Vai marcar esses pontos. E aí você liga os pontos. Por que liga, né? Passa por todos eles, porque o domínio é R. Tá? Então vamos lá. Vou marcar o primeiro ponto. Menos 2 para x. 4 para y. 1, 2, 3, 4. Menos 2 para x, 4 para y. Aqui um pontinho. Menos 1 e 1. Menos 1 para x, 1 para y. 0, 0 é a origem, né? Está aqui o ponto 0, 0. 1 e 1. Então, 1 para x, 1 para y. Aqui 1, né? E finalmente 2 e 4. 2 e 4. E aí, como eu já falei, você vai ligar esses pontos. Então, vamos ligar os pontos. E aí, como eu já comentei, o gráfico é uma parábola. Tá? É côncava para cima, né? Afinal de contas, o valor de A nessa função é 1. Como 1 é positivo, é côncava para cima. Agora, essa é a melhor forma de se fazer um gráfico? Na realidade, não. Por enquanto, eu construí dessa forma porque a gente só pode usar as ferramentas que a gente tem até então, que é simplesmente a definição, tá? E conhecimento prévio sobre função. No entanto, à medida que a gente for avançando no estudo da função quadrática, nós vamos conhecer coisas, por exemplo, como as raízes de uma função quadrática, como o vértice de uma parábola, e aí, mediante esse novo conhecimento, a gente vai construir o gráfico de uma forma mais adequada. Agora, por que essa não é a melhor forma se pareceu tão simples? Veja só, no caso de uma reta, que nós já estudamos, na realidade você só precisa de 2 pontos, por 2 pontos passa uma única reta, e aí é simples. No caso da parábola, infelizmente, não é tão fácil assim. Eu escolhi esses pontos, mas será que esses pontos servem para qualquer função? A resposta é não. Dependendo da função, 3 pontos são suficientes e 10 pontos talvez não sejam, vai depender da escolha. Então é por isso que essa ainda não é a forma ideal para construir o gráfico. Aqui eu construí da função h. Mas, como eu disse, no decorrer do nosso estudo, eu vou mostrar uma forma mais conveniente para você construir um gráfico qualquer. Por enquanto, a gente faz dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, tá aí, função quadrática, R em R. A lei de formação é um polinômio do segundo grau. O gráfico é uma parábola que pode ser côncava para cima ou côncava para baixo, dependendo do valor do coeficiente A. Perfeito? Espero que tenham entendido. Até logo!